Olá pessoal, tudo bem? Mais um. E vamos seguir. Depois da frustrada primeira rebelião separatista, a conspiração mineira, vamos ver o sucesso ou insucesso das outras, ou pelo menos algumas consequências que eventualmente poderiam deixar. E aí, nesse caso, entre as rebeliões separatistas próximas, nós vamos ter a Conjuração Carioca de 1794-95. Percebam, os senhores, na imagem, o lema da Conjuração Carioca. Já sabemos que a Conjuração Carioca foi organizada pelos intelectuais. Mas quem naquela época possuía status de intelectual? Obviamente, ou os ricos, ou no mínimo seus filhos, que estudavam principalmente na Europa e principalmente na Inglaterra e na França. Então tiveram uma pesada cultura, obviamente, europeia nesse contexto. E principalmente estamos falando do período da chuveirada da expansão das ideias iluministas, liberais, que começam a consumir até mesmo os mais ricos, até mesmo os senhores escravistas, até mesmo os senhores do engenho, donos das minas, etc. Porque começam a convencer. No nosso contexto, principalmente por causa do pacto colonial. Quer dizer, não é que os ricos eram a favor do fim da escravidão, a favor de igualdades sociais e assim por diante. Claro que sempre existiam exceções. Mas o que impulsionava a classe social dominante brasileira era principalmente se tornar livre das garras do pacto colonial português, que explorava, obviamente, demais e principalmente os ricos. Observem bem que o lema dos conjurados do Rio de Janeiro era impressionante. Os reis são uns tiranos. É justamente crítica ao poder absoluto. E no contexto que a gente está falando, a crítica ao absolutismo ridículo da coroa portuguesa em relação ao Brasil, e principalmente por causa dos últimos momentos que nós contamos na história do Brasil, a exploração, a política de Dona Maria I, violentas repressões nas revoltas e assim por diante. Quer dizer, para os ricos chega também. Assim, a Conjuração Carioca era a única organizada por intelectuais. Portanto, não foi uma conspiração armada, como as demais. Foi uma revolta intelectual, principalmente daqueles que se convenciam cada vez mais pelas ideias iluministas, liberais, europeias, em todos os aspectos, político, social, econômico, cultural. No Brasil, a coroa proibia concentrações, academias, cafés,
onde se discutisse o conhecimento de uma forma geral. Mas por causa da crescente quantidade de intelectuais vindos da Europa, filhos principalmente dos ricos donos das minas e demais, e a pressão deles diante da metrópole, a metrópole, então, autorizou, observem bem, a existência de, no início chamada Academia de Ciências, e depois passou a ser chamada de Sociedade Literária. Era a única, no Brasil todo, autorizada pela coroa portuguesa, cuja sede era o Rio de Janeiro. Só que, qual era o problema? A metrópole, a coroa, autorizava as reuniões, autorizava os estudos, autorizava as pesquisas, autorizava as discussões, mas em ambiente fechado, é só lá dentro. Era proibido ou proibida a divulgação do resultado do trabalho da Sociedade Literária Carioca. Mas como eu disse para vocês, que muitos, ou melhor, poucos dos muitos, absorveram literalmente a ideologia iluminista. Começaram a se convencer de que a colonização era um absurdo diante dos conhecimentos, discussões que recebiam da Europa ou que até mesmo praticavam aqui. Alguns, portanto, começavam a divulgar essas ideias liberais pelo Brasil. Só que outros covardes, que foi a maioria, entregaram aqueles que pregavam o iluminismo ao governo português. Ei, cara, não faça isso não, senão o governo vai fazer... Covarde, covarde, covarde! Qual a reação do governo? Não é possível. É proibido. Os suspeitos passam a ser presos, observem bem. Mas eles eram intelectuais, eles não eram burros, eles não deixaram nada por escrito. Tudo era divulgado oralmente. Então a coroa não tinha provas concretas contra eles. Soltou. Mas, que atitude tomou? Fechou a única sociedade literária no Brasil. Através do vice-rei Conde de Resende, que foi responsável por isso. Tudo bem, mas será que a divulgação das ideias pela Conjuração Carioca teve efeito? Teve consequências? Teve sim, observem bem. Parece que o vento do Rio de Janeiro assoprou as ideias iluministas
principalmente para a Bahia e para Pernambuco. Se era proibido oficialmente, vão fazer por debaixo dos panos. Vamos organizar, já que não pode ser oficial, vamos nos organizar de uma forma secreta, mas vamos trabalhar. Assim, na Bahia, acompanhem por gentileza, nascia a primeira sociedade secreta, já que não podia existir oficial. E observem bem o título, o nome da sociedade. Cavaleiros da Luz. Tem tudo a ver com o iluminismo, século das luzes. Inspirada na maçonaria. A maçonaria que nascia no período da Revolução Francesa, justamente agarrando as ideias iluministas. Por existir o Estado absolutista, e o absolutismo francês foi o ícone do absolutismo, organizavam-se em forma secreta através da maçonaria para lutar contra a desestruturação de todo o sistema absolutista. E assim aconteceu justamente na Bahia. Podemos observar aqui, foi em 1797, surgiu na povoação, na Barra de Salvador, da Bahia, criando o seu emblema. E será qual foi a importância dessa sociedade? Nós veremos já. Quais as consequências dos murmúrios iluministas vindos do Rio de Janeiro para Pernambuco? Parece que Pernambuco foi mais perfeito. Ou talvez mais organizado, ou talvez mais consciente. Por quê? Porque em Pernambuco nasceram 3 sociedades secretas. E engraçado de que forma elas se organizaram. Acompanhem, senhores. A primeira, Areópago-de Itambé, organizada por Manuel Arruda Câmara em 1796. Presente ainda na imagem, a casa onde se reuniam secretamente os conspiradores contra o absolutismo português. Nós vamos ter muitas coisas interessantes aqui, que vão nos justificar porque a Revolução de 1817 é a Revolução exemplo. Surgiu também a conspiração de Suassunas, organizada pela família de Suassunas, próximo a Jaboatão dos Guararapes, e surgiu também, impressionante, mais uma sociedade secreta em Olinda, organizada por Dom José Azeredo Coutinho, no seminário de Olinda. Senhores, eu quero lembrar, Pernambuco era pau, era consciente. Existia padroado, a igreja era para, repito, servir aos interesses do Estado. E ela própria, organizou pelo seu líder maior, Dom Azeredo Coutinho, uma sociedade secreta
dentro da igreja, no seminário de Olinda. Impressiona-nos porque 3 sociedades. Por que não uma ou por que não mais? E sim, por que 3? Porque as 3 sociedades conheciam muito bem o problema da opressão portuguesa em relação ao Brasil. Acompanhem a animação agora, por favor. Desculpa aí. A Areópago-Di também se organizou e agiu na área rural. A conspiração de Suassunas, estamos acompanhando, organizou-se e agiu na área urbana. E o seminário de Olinda trabalhou com intelectuais, religiosos, militares, as populações livres. O que nos impressiona aqui? Na área rural, na área urbana e entre todas as outras categorias sociais. Todas as 3 pregavam o iluminismo. Quer dizer que a área urbana, a área rural e as demais categorias sociais, enfim, todos em Pernambuco receberam uma catequese iluminista liberal. Então, todas as categorias sociais em Pernambuco sabiam o que era isso, sabiam o que queriam em função de todos, porque todos tinham o mesmo problema. Impressionante a organização em Pernambuco. Todo mundo catequizado, todo mundo sabia o que queria. Então todo mundo queria o que o outro queria. Pernambuco há 200 anos atrás, senhores. E Pernambuco 200 anos depois. Mas tem mais. Acompanhe o slide. Cavaleiros da Luz, na Bahia, organizou a Conjuração Baiana. Só que os senhores não podem esquecer de um detalhe, que lá só foi no meio das massas populares. Na Mineira, ricos. Carioca, intelectuais. A sociedade é composta apenas pelos ricos e eles organizaram o movimento em função dos interesses justamente só deles. Intelectuais, exclusivamente em função dos interesses deles no Rio de Janeiro. Bahia, massas populares, organizaram o movimento exclusivamente em função dos interesses deles. E cadê as outras categorias sociais, além das massas populares? Em Pernambuco, todas as categorias sociais se uniram em função de um objetivo chamado liberdade. Por isso eu disse, e uso, e gosto de usar essa palavra, é ícone das revoltas, rebeliões na história do Brasil. Do outro lado, então, o seminário de Olinda
a conspiração de Suassuna e o Areópago de Itambé organizaram a Revolução de 1817 em Pernambuco. Por isso que deu certo. Porque todos lutavam em função dos interesses de todos. Ok, senhores. Vamos então agora para a Conjuração Baiana na sequência. A Conjuração Baiana, organizada em 1798, último ano da Revolução Francesa, tem sentido de ela ter se inspirado na Revolução Francesa. Mas só que tem um detalhe, acompanhe em slide. A Revolução Francesa durou 10 anos, mas a Conjuração Baiana se organizou ou recebeu influência da fase mais radical da Revolução Francesa, como os senhores podem acompanhar. Na segunda fase, fase da Convenção Montagnesa, quando os jacobinos estavam no poder, representando o povo francês, principalmente absorvendo as ideias de Rousseau, mais completo iluminista. O que foi que aconteceu neste período da Revolução Francesa? A França foi proclamada república, se deu fim à monarquia. Acabou-se a escravidão. Só que nas colônias francesas. Só que cada dono de escravos era obrigado a doar ao governo francês 10% das suas terras, que passaram a ser loteadas e distribuídas entre as famílias de ex-escravos para garantir a sobrevivência de ex-escravos. Então, meus senhores, a princesa Isabel gazeou essa aula de história. Porque ela apenas, por lei, decretou, a partir de hoje, fim da escravidão. Sim! E a vida dos escravos? E os escravos daí em diante? Será que foi mais um golpe? Olhe o exemplo da Revolução Francesa. Por isso foi a revolta mais popular. Observem bem o que é as características da Conjuração Baiana, organizada pelas massas populares. Quais eram? Alfaiates, sapateiros, bordadeiros, forros. Peraí. Massas populares? Alfaiates, sapateiros, bordadeiros. Meus senhores, naquela época não existiam favelas, naquela época existiam quilombos. Mas quilombola não era gente. Hoje, o favelado é gente. Se naquela época não tinha favelado, também não tinha indústria. Cada roupa era costurada por uma costureira, o costureiro, o alfaiate. Dá para você imaginar todas as suas peças de roupa, inclusive íntimas, você levar para que o costureiro fizesse
manualmente, porque não tinha máquina. Então, qual era a classe popular mais numerosa? Alfaiates. A mesma coisa acontecia com os sapateiros, ou bordadeiros, e ainda alguns ex-escravos, os forros. A conspiração baiana pode ser chamada também de revolta dos alfaiates ou de conjuração dos búzios. Por quê? Por causa da participação de negros, ou principalmente os ex-escravos, os forros. Observem bem que a conjuração baiana também foi inspirada na independência do Haiti. Por que isso é tão importante? Porque, não esqueça, o Haiti foi a única colônia onde o processo da independência foi organizado exclusivamente pelos escravos, vencido e assumido o poder do Haiti independente por eles. Quer dizer, o exemplo de uma realmente revolta social. Por causa da presença de muitos negros escravos no Brasil, obviamente que a independência do Haiti teve uma grande influência na maior revolta popular das massas populares, a baiana. Vejamos o que é que na conjuração baiana aconteceu. Ocorreu até a adesão de uma parcela da aristocracia. Oi, aristocracia, principal representante Cipriano Barata. Por que é que uma parte da aristocracia rural aderiu ao movimento? Por quê? Porque isso significava independência da Bahia. E a independência da Bahia significava o fim do pacto colonial. E o fim do pacto colonial significava a liberdade dos senhores. Até então, os senhores só não conheciam qual era o programa das massas populares da Bahia. Acompanhem, por favor. Olhe para mim. Pela primeira vez na história do Brasil se fala na instalação de república democrática. Porque as outras rebeliões falavam no regime republicano, mas nenhuma delas falava democrática. Se eles falavam e queriam uma república democrática, observem de novo no slide, então queriam o fim da escravidão. Porque como é que poderia existir a escravidão numa democracia? Eles queriam muito mais do que isso. Acompanhe novamente no slide. Não só o fim da escravidão, mas o fim do preconceito racial e social. Estamos falando em 1798. O que foi que mudou no Brasil do século XXI?
E todos prometem sempre as mesmas mudanças, só que nada muda. Há mais de 200 anos. Mas garantia de trabalho para os ex-escravos. É justamente exemplo da Revolução Francesa, está lembrado? No governo dos jacobinos, como é que garantiram a sobrevivência dos escravos que passaram a ser ex-escravos? Conhecendo, além disso, obviamente, fim do Pacto Colonial e a reforma agrária. Conhecendo nacionalização do comércio, porque estava nas mãos da burguesia portuguesa, claro. Ora, conhecendo todo esse programa, quando a aristocracia rural tomou conhecimento, abandona o movimento. E mais do que isso, abandona e o trai. Por quê? Teve um cabra-macho, Cipriano Barata, médico e aristocrata. Não abandonou. Por que a aristocracia abandona? Por que a aristocracia abandona? Ora, tudo bem, vai ser independente. Mas pelo programa dos revoltosos, vão fazer reforma agrária. Eu vou perder terra, porque vai ter que dar um pedaço de terra para o ex-escravo sobreviver. Segundo, vai ter o fim da escravidão. Eu vou perder muito dinheiro por causa do comércio de escravos. Terceiro, o ex-escravo vai ser igual a mim. Isso, minha gente, naquela época não cabia na mentalidade travadíssima da aristocracia rural. Aí, de novo, o que é o enunciado de uma pergunta na prova pode fazer? A república de ideal prático, igualdade e liberdade. Um verso. Por governo democrático, independência e dignidade. Coração de amor em chama. A comunidade a se irmanar. Olha só. Igualdade, liberdade, democracia, dignidade, independência, irmandade. Aí só que na prova não vão colocar essa última frase dessa estrofe. Mas, como divulgar as ideias dos revolucionários? Através de panfletos. Só que naquela época a imprensa era proibida. No Brasil não existia. Então, tinha que se escrever à mão. Mas eram massas populares. Quantos membros das massas populares sabiam ler e escrever? Raridade. Só que você está lembrado que existia uma parcela da aristocracia que estava no movimento? Então, obviamente, que eles conheciam muito bem quem sabia ler e escrever no movimento. Quando os panfletos aparecem na cidade de Salvador, o que a aristocracia faz? Pega os panfletos, leva para o governo, trai movimento.
porque entrega ao governo aqueles que sabiam ler e escrever. Segundo verso, que podem colocar, obviamente, novamente sem a última frase. A maçonaria está presente nos Cavaleiros da Luz, todos de alma decente, búzios, seguidores de Jesus, quer dizer, toda a miscigenação humana estava participando. Gente brasileira e africana, pela liberdade a lutar. Conjuração baiana era o próprio povo a governar. Finalmente, podemos observar a repressão violenta dos principais líderes. 37 membros foram executados, enforcados e esquartejados na Praça da Piedade, em Salvador. Entre eles, João de Deus, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas. Olhem para mim. Impressionante. É porque Portugal era alicerce da Igreja Católica. Se chamavam cristãos. Por hoje é só. Um beijo, abraço, tchau, até a próxima.